Bom dia! Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia para você que chegou aqui agora para estar conosco em mais um tempo de leitura e aprendizado da palavra do Senhor Jesus. Reflexão. Vamos orar para entregar o nosso tempo com Deus? Pai amado, glorioso, santo, bendito e poderoso, nessa hora chamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor venha nos conduzir, Pai, em mais um tempo da palavra e reflexão. Pai, cada dia mais e mais diminua o eu para que Tu cresças. Deus, no nome santo de Jesus, que esse tempo possa adentrar lares, mentes e corações, causando, Senhor Jesus, transformações, mudanças de direção e de atitudes e pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, cremos no Teu poder, Pai, através do Teu Santo Espírito, Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. E graças a Deus. Antes de tudo, convido vocês para pegarem suas Bíblias, anotarem os versículos dos quais estaremos falando e lendo aqui. Acompanhem junto. Faz toda a diferença você conhecer a palavra, passear através das leituras, aprendendo cada dia mais e mais. Amém? Vamos para a leitura? Abram comigo a Bíblia em 2 Crônicas 34, a partir do versículo 14 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se tirava o dinheiro que havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então, disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então, Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Aleluia. Vamos só até aqui. Houve épocas na história em que a Bíblia impactou profundamente a sociedade. Uma delas foi a Renascença, entre os séculos 14 e 16. A Bíblia tinha ficado confinada aos mosteiros, inacessível à população em geral. Só quando alguns estudiosos perceberam o quanto a igreja se afastara das verdades centrais do Evangelho, como da reconciliação com Deus somente pela fé, as verdades dessa palavra foram novamente divulgadas e então redescobertas, transformaram o mundo moderno e a vida de muita gente. Na época do rei Josias, no século 7 a.C., a situação espiritual do reino de Judá era parecida. A idolatria estava tão enraizada que o livro da lei, a palavra de Deus escrita que se tinha na época, acabou esquecido em algum canto do templo. Ilquias, o sumo sacerdote, achou-a durante uma reforma e fez com que chegasse ao rei. Assim, redescoberta a leitura da palavra de Deus, levou o rei ao arrependimento, quando entendeu o quanto sua nação se afastara de Deus e por isso
viria o juízo divino. O livro impactou Josias, que promoveu uma reforma religiosa por todo o país, derrubando as estruturas dedicadas aos falsos deuses. Meus queridos, se há um livro capaz de mudar o homem na raiz de sua essência, este livro é a Bíblia, a palavra de Deus. Obviamente, essa força não está no objeto em si, na base material em que foi escrita, se em couro, se em papel, se em papiro, como se fosse um amuleto poderoso. Antes, a transformação vem do conteúdo aplicado pelo Espírito Santo. Sem autor, no âmago, no íntimo do ser humano, a quem criou e compreende como ninguém. O que é a Bíblia hoje, então? O que é a Bíblia para você? É simplesmente um livro? Um livro perdido na sua biblioteca? Sem nenhuma influência sobre a sua vida? Ou fonte de instrução, orientação e correção para todas as situações da sua vida? Entender quanto refrigério, luz e direção ela traz ao Filho de Deus faz dela uma fonte inesgotável de tesouros para todos que a leem. Deus tem muita coisa para nos dizer. Basta ler com atenção a sua palavra escrita. Abri-la e deixar aberta nos Salmos 23, nos Salmos 91. Embora, se lidos esses salmos, podem agregar muito em nossas vidas, não vão trazer as transformações necessárias para que nós tenhamos um aprendizado ao qual produz mudança de dentro para fora e, consequentemente, libertações, curas e salvação. Metanoia é o que a Bíblia causa em nós. Mudanças nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes. Hoje, a maioria dos estudiosos acredita que a Bíblia Sagrada foi um trabalho coletivo. E há uma boa explicação para isso. As histórias da Bíblia derivam de lendas surgidas na chamada Terra de Canaã, que eu não acredito que sejam lendas, tá? Eu coloco aqui como histórias acontecidas na Terra de Canaã, que hoje corresponde ao Líbano, Palestina, Israel, pedaços da Jordânia, do Egito e da Síria. Em algum lugar do Oriente Médio, por volta do século X a.C., uma pessoa decidiu escrever um livro. Várias pessoas decidiram escrever o que acontecia e uma pessoa decidiu juntar tudo isso em um único livro. Pegou, olha só, a gente imagina, pegou uma pena, um nanquim e folhas de papiro, uma planta importada do Egito e começou a contar essas histórias que até hoje é atual, viva e eficaz. A própria igreja admite que a revelação divina só veio até nós por meio de mãos humanas. A palavra do Senhor é sagrada, mas foi escrita por réis mortais. Seria um simples livro se não tivesse sido inspirada pelo próprio Deus. E esse é um dos motivos que muitas pessoas não acreditam na palavra, porque dizem assim: a palavra de Deus foi escrita por homens, simples homens.
E eu coloco para vocês, não simples homens, mas homens que tinham suas vidas totalmente dedicadas ao Senhor. E este era aquele que regia as suas vidas. Assim, com tanta intimidade, podendo levá-los a assistir, ver, sentir e também serem usados pelo Espírito Santo para transferir os ensinamentos do próprio Deus para todos nós. No caminho de crescimento espiritual, o estudo da Bíblia desempenha um papel fundamental. É por meio destes estudos que somos capacitados a desenvolver uma mente renovada, metanoia, amadurecer em nossa fé e evitar sermos enganados por doutrinas falsas. Nestes artigos, exploraremos 3 motivos pelos quais o estudo da Bíblia é essencial para a nossa jornada espiritual. No primeiro, desenvolvendo uma mente renovada. Em Romanos 2:2 está escrito, Romanos 2:12 diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está escrito para que nós nos encorajemos a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Ao estudarmos a Bíblia, mergulhamos nos ensinamentos de Deus e adquirimos conhecimento e entendimento espiritual. O estudo diligente da palavra nos capacita a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Através deste processo, desenvolvemos uma mente renovada, capaz de discernir entre a verdade e as ideias mundanas, e somos capacitados a experimentar e comprovar a vontade real de Deus para as nossas vidas. 2. Amadurecimento espiritual através do estudo. Assim como crianças precisam do leite para crescer, nós, como novos crentes, também precisamos do leite espiritual da palavra de Deus. Em 1 Pedro 2:2, compara os crentes recém-nascidos a crianças que desejam o leite espiritual puro. No entanto, à medida que amadurecemos na fé, devemos buscar alimentos sólidos e desenvolver um entendimento mais profundo da palavra de Deus. O estudo constante nos permite processar e aplicar princípios mais complexos, aprofundando nossa caminhada espiritual e fortalecendo a nossa conexão com Deus. Terceiro, proteção contra o engano e doutrinas falsas. Em Efésios 4:14, adverte-nos aos ventos de doutrina e astúcia de pessoas que podem nos induzir ao erro ou nos conduzir ao erro. No mundo de hoje, há uma infinidade de ensinamentos e opiniões conflitantes. O estudo diligente da Bíblia nos dá um fundamento sólido para filtrar e discernir a verdade. Aprofundar nosso conhecimento nas Escrituras nos capacita a não sermos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, garantindo que permaneçamos firmes na fé e evitemos ser enganados por ideias que não estejam enraizadas na palavra de Deus. O estudo da Bíblia é essencial
para o nosso crescimento espiritual. Ao nos dedicarmos a aprender, compreender e aplicar os ensinamentos da palavra de Deus, somos transformados, amadurecemos em nossa fé e somos protegidos contra o engano. Portanto, é fundamental cultivar uma disciplina de estudo da Bíblia, examinando diariamente as Escrituras e buscando conhecer a Deus de maneira mais profunda. Depois de buscar o entendimento e estudando a palavra do Senhor, muitas coisas foram abertas espiritualmente, falando na maneira de olhar. São abertos espiritualmente na nossa maneira de olhar e de entender. Assim, vemos tudo o que está acontecendo agora nos dias atuais. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou e subiu aos céus, todos os cristãos que acreditavam nele com sinceridade começaram a esperar por sua segunda vinda. Em particular, nós que nascemos de novo, quero explicar isso. Abram a Bíblia comigo em João 3. João 3, do 1 ao 21. Vamos lá na palavra. João 3. Diz assim a palavra do Senhor. Em João 3, do 1 ao 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aqui, quando ele diz, como pode um homem nascer, porventura voltar ao ventre? E aí o Senhor responde: em verdade eu te digo, quem não nascer da água, que é o batismo, e quem não nascer do Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Aí, há quem diz: eu fui batizada na Igreja Católica quando eu era pequena, mas até então eu não entendia o batismo, porque quem quis me batizar foi a minha mãe, foi a minha família que me batizou, que arrumou os padrinhos, que trouxe os padrinhos para me batizar. E até então eu não entendia o que era o querer estar com Cristo, o que era querer fazer parte dessa vida, dessa família, desse reino. Uma vez que nós entendemos, você precisa querer nascer de novo. Você precisa querer descer nas águas do batismo, descer e morrer para morrer de uma vida velha e nascer em uma vida nova em Cristo. Então, eu entendo que na Igreja Católica existe
o crisma, que nada mais é do que a confirmação do batismo, onde você já tem a sua idade, onde você já pode escolher o que você quer e sim, aceitar o batismo, confirmar o batismo e querer confessar com sua boca que aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, como aquele que você pede, escreve o meu nome no livro da vida, sei que sou pecador, mas me dá uma nova chance, eu quero uma vida com o Senhor. E a partir daí, Ele faz descer o Espírito Santo sobre você, te sela e faz com que você cresça em sabedoria e graça para o reino. Vocês sabem como é nascer de novo? Então eu entendo que é a confirmação ou o próprio batismo com o entendimento de um adulto. Amém? Enquanto nos apegamos, assim, após o batismo, o entendimento, a confirmação do batismo, aguardamos ainda mais pela segunda vinda, quando Ele nos levará para o reino de Deus. Todos nós que cremos nisso, esperamos a segunda vinda de Cristo. Enquanto nos apegamos a essa esperança, estamos cientes da maneira pela qual a segunda vinda do Senhor se manifestará. Este assunto está relacionado com uma importante questão de saber se podemos ou não receber a vinda do Senhor. Por isso, é essencial que a discutamos com muita seriedade e inteireza de coração. Dizem que quando a segunda vinda do Senhor chegar, Ele definitivamente virá entre as nuvens com grande poder e glória. Pois existem muitas profecias sobre isso na Bíblia. Por exemplo, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1:7. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Em Mateus 24:30 também diz: quando o Senhor Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, um anjo disse: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. À luz dessas profecias, alguns irmãos e irmãs acreditam que a segunda vinda do Senhor com certeza será entre as nuvens. Na verdade, apesar dos muitos versículos da Bíblia que profetizam que o Senhor virá abertamente sobre as nuvens, existem também as profecias que dizem que Ele virá em segredo, como um ladrão. Por exemplo, Apocalipse 16:15 diz: eis que venho como um ladrão. Pois se não vigiares, virei como um ladrão. Apocalipse 3:3. E em Mateus 25:6 diz: o Senhor Jesus disse, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, e sai-lhe ao encontro. Tá. Nós vamos ler para isso aqui ficar mais claro como é vir como um ladrão, qual o entendimento que nós devemos ter sobre isso. Então eu peço para que vocês abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus 25. Nós vamos ler a parábola das 10 virgens. Diz assim a palavra do Senhor Jesus em Mateus 25, a partir do versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante
a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Aleluia! Forte esta palavra. Como disse o pastor Antônio Júnior em uma de suas postagens, você já sentiu aquele frio na barriga quando percebeu que estava atrasada para um compromisso importante? Ou então aquela sensação de que você abriu sua bolsa e percebeu que esqueceu algo de muito valor? Ou então o combustível do carro que acabou no meio do caminho e você acabou perdendo um compromisso importante? Você perdeu o ônibus bem no dia de uma entrevista de emprego. Eu sei que talvez você não passou por algumas dessas experiências, mas você entendeu o que eu quis dizer, o que o pastor Antônio Júnior quis dizer. É uma sensação de frustração, de ansiedade, de pânico e aquele sentimento de culpa que vem na sua mente. Ah, se eu tivesse me preparado melhor, isso não teria acontecido. Queridos, a vida tem dessas coisas, não é verdade? Mas se eu dissesse que existe um compromisso muito mais importante ao qual nós não podemos nos dar o luxo de estarmos despreparados? Esse trecho da Bíblia, ao qual nós acabamos de ler, faz parte de uma parábola contada por Jesus sobre 10 virgens que estavam à espera do noivo. E ela nos traz uma mensagem poderosa sobre a importância da nossa preparação espiritual. A Bíblia diz que um dia nós vamos encontrar com Jesus, que é o noivo. E nós que somos a igreja, somos a noiva. E nós, então, participaremos de uma grande celebração de casamento que durará para toda a eternidade. Agora, imagine você perder a chance de estar com o noivo, ou seja, com Cristo, simplesmente porque você não está preparado, preparada? Por isso que o Senhor trouxe essa palavra hoje. Será que em meio à correria do dia a dia, você tem reservado um tempo para se preparar para o encontro mais importante da sua vida? Você tem se sentido pronto para fazer a vontade do Senhor? Para cumprir a missão que Ele tem para a sua vida? Para as nossas vidas? Eu sei que a maioria de vocês pensou: ah, Eliana, eu confesso,
não estou preparado, não estou preparada. Eu não consigo, amiga. Eu não consigo, Eliana. Mas eu quero te dizer que Jesus está esperando por você, assim como Ele está esperando por mim. Ele não quer te acusar, Ele não quer que você se sinta culpado ou culpada, mas que você tenha esse senso de urgência nesta hora, porque Deus tem pressa de te abençoar e também de te usar. Para isso, você tem que estar com o coração aberto para o que Ele tem a dizer para você no dia de hoje. Amém? Então, primeiro vamos entender a parábola que está em Mateus, capítulo 25. Jesus contou que havia 10 virgens que estavam esperando o noivo para participar de uma festa de casamento. E elas tinham lâmpadas para iluminar o caminho do noivo. 5 delas eram prudentes e levaram óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 eram insensatas e elas não levaram o óleo suficiente. E como o noivo demorou para chegar, todas elas dormiram. Assim como tem acontecido nos dias de hoje, não é verdade? Jesus aparentemente está demorando para nós. Mas a Bíblia diz que Ele não veio ainda, porque Ele deseja que mais pessoas cheguem ao arrependimento. Aleluia. Ele espera que as pessoas se arrependam de verdade, porque Ele não quer condenar as pessoas. Jesus é a pessoa que tem o maior gosto de que mais pessoas se salvem, mesmo sabendo que muitos serão deixados para trás. Mas que não seja eu, que não seja você que está assistindo isso agora. Que nós não sejamos deixados para trás no dia das bodas do Cordeiro. Ele não quer condenar-nos, Ele quer salvar-nos. Então, Jesus contou na parábola que no meio da noite ouviu-se um grito anunciando a chegada dele. As virgens acordaram e prepararam suas lâmpadas. Só que as insensatas perceberam que o óleo das suas lâmpadas estavam acabando. Então, elas pediram às outras um pouco do óleo delas. Mas as prudentes responderam que elas não poderiam dar, porque não teriam o suficiente para todas. Então, as insensatas foram correndo comprar mais óleo. Enquanto elas foram, o noivo chegou. E então as virgens que estavam preparadas entraram com ele na festa do casamento e a porta foi fechada. Mas o noivo disse... E a porta foi fechada e mais tarde, infelizmente, as outras virgens chegaram e pediram para entrar, mas o noivo disse: a verdade é que eu não as conheço. Então, o Senhor nos contou isso para falar da importância da preparação e da vigilância. A chegada do noivo representa a segunda vinda de Jesus Cristo à terra. As virgens representam a nós que esperamos a volta do nosso Mestre. E já o óleo significa a nossa fé e a lâmpada significa a nossa vida com Deus. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava dizendo para mim e para você que nós temos que estar espiritualmente pronto e vigilantes, porque nós não sabemos o momento exato em que ele voltará. E assim, como as virgens insensatas não estavam preparadas e elas perderam a oportunidade de entrar na festa, aqueles
que não estiverem prontos no momento da segunda vinda de Jesus serão deixados fora do reino de Cristo. Eu sei que esta palavra é uma palavra dura e uma mensagem desafiadora nesta hora, porque afinal de contas, nem sempre a gente consegue estar em dia com a nossa vida espiritual. Nós passamos por tantas coisas, enfrentamos tantos problemas e precisamos lidar com tantos gigantes pelo caminho que esquecemos de cuidar da parte mais importante da nossa vida, que é o nosso espírito. Muitas vezes nós esquecemos que somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Ou seja, o nosso foco tem que ser o nosso mundo, reino espiritual. O apóstolo Paulo disse: busquem pensar nas coisas do alto, onde Jesus está sentado à direita do Pai. Muitas vezes damos mais valor à matéria, ao nosso corpo, sempre correndo atrás de ficar fitness, belas. Precisamos cuidar sim do nosso corpo, da saúde, pois somos templo do Espírito Santo. Mas não devemos priorizar a matéria. Precisamos sim priorizar nossa comunhão com Deus, cuidar do nosso espírito. Da mesma forma que você faz uma caminhada, você vai na academia ou escolhe bem os alimentos que vai comer para cuidar do seu corpo, o seu espírito também precisa de atenção. Porque só assim você estará pronto para quando o Senhor Jesus voltar. Mas isso não significa ser uma pessoa religiosa como aqueles fariseus na época de Jesus. Aqueles fariseus, aqueles homens, viviam apenas de aparências. Eles faziam boas obras somente para mostrar para as outras pessoas que eles eram melhores do que elas. E nessa parábola, Jesus está mostrando que as virgens imprudentes eram como esses religiosos, que demonstravam fazer tudo certinhos, mas se esqueceram do mais importante. O óleo, o símbolo da verdadeira transformação, da preparação, que mantinha a chama das suas lâmpadas acesas até a chegada do noivo. Por isso, não adianta nada nós irmos para a igreja todo final de semana só para sermos vistos pelos outros, só para chamar a atenção das pessoas para nós mesmos. Se nós acabamos criticando as pessoas, julgamos os outros por seus comportamentos, pelas suas escolhas na vida, nada adianta. Não adianta, porque nós não estaremos prontos para a chegada do noivo. Só porque você doa cestas básicas para os pobres, só porque você doa o dízimo, só porque você faz suas ofertas, só porque você faz parte dos ministérios de uma igreja, nada adianta. Enquanto o seu coração continua cheio de rancor, de ressentimentos, de mágoas, se você não perdoar quem te feriu, quando Jesus voltar, Ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer: afasta-se de mim, pois eu não o conheço. Triste, não é? Forte, triste, mas verdadeiro e real. Eu conversei com uma pessoa no mês passado, ou melhor, no começo desse mês, e numa discussão a pessoa disse para mim assim: eu sou católica e o Jesus que eu conheço não é tão mau assim.
Ele é misericordioso, Ele é perdoador, e Ele, nas suas misericórdias, Ele me perdoa, Ele me salva. E aqui eu vou falar para vocês, meus queridos, está escrito. Eu só acredito no que está escrito. E a palavra do Senhor diz que para entrarmos no reino dos céus, mesmo Ele sendo misericordioso, está escrito que as suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Ele quer que nós tenhamos arrependimento genuíno, verdadeiro, e que nós pedimos perdão e que nós perdoemos para sermos perdoados. Quando Pedro pergunta o que é necessário, não, alguém pergunta para Pedro, se eu estiver confundindo, mas eu acredito que é isso. O que é necessário para herdarmos o reino dos céus? Então ele levanta a voz e diz: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino do Senhor, o reino de Deus está próximo. Então existem algumas regras na Bíblia para alcançarmos o reino dos céus. Não entendam aqui a mensagem de hoje como uma repreensão, mas como um aviso, porque a volta do noivo está cada vez mais próxima. Não só para vocês, para mim também, porque não é fácil a gente viver uma vida com Deus o tempo todo, uma vida perfeita. Nós somos errantes, mas nós precisamos querer estar no caminho estreito, no caminho que é difícil, mas poderemos passar com a ajuda do Senhor. Como um aviso, essa palavra de hoje, porque a volta do noivo está cada vez mais próxima, amém? E aí, como está a sua vida com Deus? Se Jesus voltasse hoje, você teria certeza de que entraria para participar da festa? Que vai ser uma festa eterna? Uma festa para a eternidade? Ou ficaria para trás, como as virgens imprudentes? As que não cuidaram do seu óleo, do seu azeite, da sua intimidade com Deus aqui na terra. Porque você ainda está desviado. Porque não está no caminho do Senhor ainda. Porque deixou e se desviou para o erro, para o pecado novamente. Não tenha medo de entrar no caminho estreito com Jesus, meus queridos. Ele nos ensina, Ele nos capacita, Ele nos cuida, Ele nos protege, Ele nos orienta a fazer o que é correto, através do seu Santo Espírito que vem habitar em nós. Em Lucas 12:40, a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus diz: estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Também em Lucas 17:24, 25, ele diz: pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Estes versículos profetizam que o Senhor voltará como Filho do Homem, como sabemos. O Filho do Homem significa alguém que nasceu do homem e possui a humanidade normal. Um homem de carne, um homem como nós. Poderemos vê-lo descendo as nuvens. Para dizer de outra maneira, quando o Senhor voltar no fim dos tempos, ele primeiro manifestará na carne como Filho do Homem, e aqueles que são capazes de ouvir a voz de Deus através das suas palavras, dele serão capazes de reconhecer que ele é Deus. Como Pedro e João, naqueles tempos antigos, por exemplo, que foram capazes
de reconhecer pelas palavras de Jesus que ele era o Messias, e assim seguiram os passos do Cordeiro e alcançaram a salvação de Deus. Aqueles que são incapazes de ouvir a voz de Deus, no entanto, certamente julgam-no pela sua aparência externa. Eles tratam Cristo como se ele fosse apenas uma pessoa comum. Tais pessoas rejeitam a existência de Deus, de Cristo, não aceitam Jesus, condenam, blasfemam contra Cristo, e isto as expõe como virgens insensatas. Quando os grandes desastres chegarem, o Senhor começará recompensando os bons e punindo os maus. Então, ele virá com nuvens e se manifestará abertamente a todos os povos, para mim e para você. Quando esse tempo chegar, todos os que resistirem a Deus serão apanhados nos desastres e haverá muito choro e ranger de dentes. Está escrito. Pois assim diz em Apocalipse 1:7: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. É isso, meus queridos. O tempo é chegado, a hora é chegada, o tempo é oportuno para arrependermos, para querermos converter os nossos maus caminhos e chegarmos ao Senhor. E para fechar esse tempo de hoje, não de repreensão, mas de aviso: sejam noivas prudentes e sensatas. Reguem a sua vida com o óleo da unção do Senhor. Reguem a sua vida com o aprendizado do Senhor, com mais de Deus, com mais do caminho, com mais intimidade com Deus. Diz assim, no versículo 34 do capítulo 25 de Mateus: então, naquele dia, olha só, dirá o Rei, dirá o Senhor aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Vinde, benditos do meu Pai. Entra no gozo do seu Senhor, em outras versões. Entra no gozo do seu Senhor, entra na alegria do seu Senhor. Bendito. É essa frase que eu quero ouvir, meus irmãos, meus amigos, meus queridos. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Vocês já ouviram na palavra do Senhor, quando o Senhor diz: na casa do meu Pai existem muitas moradas. Ele diz que ele vai, prepara o caminho, porque todos nós temos um lugarzinho guardado lá. Ele deixou escrito isso também, e eu acredito. Mas para isso nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de perdão de pecados. Nós precisamos de perdoar, de sermos perdoados, para nós entrarmos no gozo do nosso Pai, no reino de Deus. Amém?
É isso, meus irmãos, é isso, meus amigos, meus queridos. Eu quero entregar aqui esse tempo que hoje eu estou deixando gravado, na verdade. E falar para vocês que não há nada melhor neste mundo do que entregar a nossa vida para Jesus, de deixar Ele nos conduzir um dia de cada vez, e que a gente tenha o entendimento de que enquanto estivermos caminhando de forma errada, infelizmente, se o dia grandioso do Senhor chegar, ficaremos para trás. E assim como o reino dele é um reino eterno, o reino sem ele também é eterno. Que nós possamos buscar querer estar com ele. E aqui eu deixo agradecimento para todos vocês que estiveram aqui. Se fez algum sentido, compartilhe essa live, compartilhe esse tempo precioso com aqueles que vocês querem que também façam parte do reino. Um beijo no coração de cada um, gratidão. E aqui já quero também entrar em oração para que o tempo precioso do encontro de mulheres que vai estar acontecendo na cidade de Mairinque, na chácara de um casal precioso, que seja bênção, que seja um tempo precioso de aprendizado, que as mulheres que vão fazer parte deste reino sejam noivas prudentes e sensatas, e que essa comunhão seja simplesmente para fortalecer mais esse elo de união, de oração da Igreja de Cristo na Terra. Amém? Abençoado seja o final de semana de cada um, de cada uma. Que seja abençoada a nossa viagem de ida, o nosso retorno. Que seja abençoado os cultos de amanhã, de manhã e à noite. Venham conhecer nossa igreja do Nazareno Castelo Branco. Venham fazer parte da nossa família. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa semana, o nosso trabalho, a nossa saúde, os nossos filhos, os nossos casamentos, as nossas vidas, Pai, as nossas uniões, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja cuidando hoje para todos sempre. Amém e graças a Deus. Beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser, com uma palavra direto do coração de Deus para cada um de vocês. Beijo!